Com votos de saúde e paz, cumprimentamos a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho e da doutrina espírita. Hoje vamos refletir sobre o tema Limites e necessidades da encarnação. Contidos no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos limites, o codificador perguntou aos irmãos espirituais. Resposta dada por São Luís a respeito de quais os limites da encarnação? E o Espírito responde: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que essa materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que na Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não se lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamarem, as missões de que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, pode-se dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito grande relação com a natureza do mundo a que se liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Quanto à necessidade da encarnação, o codificador pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Lhes é necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo e bom, Deus tem de distribuir todo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabelece para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça.
mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e mais penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que para eles ela se torna um castigo. Então Deus faz todos nós como espíritos imortais, né, simples, pessoas, seres simples, que nos coloca para viver experiência na matéria, na carne, para vivermos as nossas vidas, realizarmos o nosso labor e o nosso trabalho para a nossa evolução. Quanto mais nós dedicarmos para o nosso melhoramento individual, para a nossa evolução moral e espiritual, mais bônus ganharemos e menos tempo precisaremos viver na Terra encarnados. Menos encarnações serão necessárias. E tudo depende do esforço de cada um. Por isso que uns evoluem mais rápido que outros, porque uns se dedicam mais que os outros, né? Mas como está dito no texto, Deus cria todos iguais e a todos coloca as mesmas condições de evoluir. Se nós nos desviamos do caminho do progresso e da evolução, é por nosso livre-arbítrio, porque assim desejamos. Agora, se desejarmos perseguir o caminho do bem, o caminho da evolução, o caminho que trabalha para o nosso progresso, para o progresso daqueles que convivem conosco e o progresso geral da humanidade, um progresso material equilibrado, mas, sobretudo, um progresso moral e espiritual, estaremos contribuindo, sim, para diminuir as necessidades das nossas encarnações. E limites há, né? Mas cabe a nós estabelecer, então, esse limite pelo nosso esforço. Por certo, Deus, que é o nosso bem, e Jesus está sempre ao nosso lado, nos orientando com o seu Evangelho. E, além disso, ainda temos um espírito protetor, um anjo de guarda, que nos intui para as boas ações, cabendo a nós ouvi-las, né? E seguir pelo bom caminho. Se assim não o fizermos, teremos que reparar os erros que porventura cometermos. Um ótimo dia a todos, com votos de saúde e paz.